Olha, mais um caso absurdo, não, é brincadeira, mais um caso absurdo de agressão em Cuiabá. Morreu na última sexta-feira o assessor parlamentar Lúcio Pedro da Silva, que ficou 6 dias internado na UTI do pronto-socorro de Várzea Grande. Ele foi agredido por um funcionário de um supermercado na capital. A família está revoltada. E quem traz os detalhes dessa história é o Rafael Medeiros. Roda aí. Poconé parou neste último final de semana para velar Lúcio Pedro da Silva, de 50 anos. Ele foi velado neste sábado, na cidade de Poconé. Este homem aí ficou 3 dias internado no pronto-socorro municipal de Várzea Grande. O crime ocorreu dentro deste supermercado na região do Porto, aqui em Cuiabá. Era uma tarde de quarta-feira. Lúcio estava fazendo compra no supermercado. Nisso, um funcionário de apenas 20 anos, que já tem uma ficha extensa de agressão, passou o carrinho no pé de Lúcio. Lúcio chamou a atenção do funcionário, que não gostou nada. Revoltado, virou para o cliente e desferiu vários socos na cabeça de Lúcio. Lúcio caiu, bateu com a cabeça nos outros carrinhos e teve até fraturas expostas. Nisso, o supermercado chamou uma ambulância que levou Lúcio até uma unidade particular de saúde. Lúcio recebeu os curativos, mas ninguém sabia de fato o que havia acontecido por dentro da vítima. Depois de lá, foi até uma delegacia, registrou um boletim de ocorrência, fez o corpo de delito e depois disso ele foi encontrar com um amigo no centro. Encontrando com esse amigo no centro, o amigo percebeu que o ferimento era grave, que ainda estava sangrando. Nisso, o amigo dele foi com ele até o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, eles refez o curativo, né? E depois disso, no final da tarde, ele foi para Poconé, passar o final de semana com a família. No sábado ele aproveitou com a família, saiu com os amigos e no domingo de manhã ele foi tomar banho e caiu no banheiro. A família foi procurá-lo no banheiro, ele falou que não estava sentindo a perna. Aí o pessoal carregou ele e encaminhou ele para o pronto atendimento de Poconé. Chegando no pronto de atendimento de Poconé, ele foi medicado, tomou toda a medicação. Aí na segunda-feira, em torno de umas 22 horas, os médicos de Poconé perceberam que o quadro dele era grave. Ele veio de ambulância para o ponto-socorro municipal de Várzea Grande. Ficou no box de emergência, no ponto-socorro de Várzea Grande, né? Quando ele chegou. E na terça-feira, no horário que a família foi visitá-lo, os médicos nos informaram que ele necessitava de uma UTI, que o caso dele era grave. Aí nisso a gente procurou o supermercado que a gente tinha conseguido uma UTI no valor de 50 mil, mas esse valor tinha que ser depositado em espécie. A família não tinha esse valor, o supermercado recusou a pagar esse valor da UTI, assim como recusou também nos fornecer a imagem que o advogado solicitou do momento que aconteceu o fato. Aí nós conseguimos, conversando lá com o pronto-socorro municipal, conseguimos a UTI. Na terça-feira já em torno de umas 22 horas da noite. Aí o Lúcio ficou na UTI, incubado, né? Aí no outro dia, por volta das 17 horas, eu juntamente com o filho dele fomos visitá-lo e o médico me informou que o quadro do Lúcio era grave, que ele ainda necessitava dos aparelhos para respirar e não tinha previsão de quando ele ia sair da UTI e que provavelmente havia uma suspeita de um traumatismo craniano, né? Isso que o médico nos informou. Por volta das 22h40, né, da quarta-feira, o pronto-socorro nos ligou informando que ele veio a óbito. Chegando lá, quando a gente ficou sabendo, né, fomos para o pronto-socorro. Chegando lá, a equipe nos informou que era necessário a gente aguardar a Polícia Civil, devido ao caso que ele foi agredido, para colher depoimento da família para o IML poder liberar o corpo. Prestamos os depoimentos para a Polícia Civil e nisso a Polícia Civil falou que o IML que ia dar a causa da morte. Na quinta-feira fomos ao IML, o IML nos informou que daqui 20 dias vai sair o laudo da morte dele, entendeu? E perguntou como que era a situação da saúde dele. A gente informou que ele era bem de saúde, tinha uma saúde estável e a gente queria saber a causa da morte.
Depois de registrar o boletim de ocorrência, o jovem desse supermercado chegou a voltar no estabelecimento como se nada tivesse ocorrido, quando foi informado que havia sido demitido por justa causa. De acordo com a gerência do supermercado, que não quis gravar entrevista, o funcionário já havia agredido um colega de trabalho e também já havia ameaçado um cliente, o que causou mais medo à família. A justiça seja feita, né? Porque mostra o despreparo do funcionário, o despreparo do próprio supermercado também com os seus clientes, né? Porque ele estava em compra, era um cliente de lá e que foi agredido lá. O Lúcio deixou um filho recém fez 18 anos e não há assim valor que pague, mas o menino necessita de uma ajuda para progredir nos estudos dele. E a família, a gente é muito revoltante, porque é um líder que a família perdeu e que Poconé também perdeu, porque ele era uma pessoa comunitária, que sempre serviu as pessoas. E isso a gente pode observar que a cidade nossa parou com a perca do Lúcio. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Alessandro, Rafael Medeiros, para o Cadeia Neles.